Internacional. E vamos aos destaques na imprensa internacional. New York Times. Os principais pontos sobre a batalha judicial entre o Texas e o governo Biden. Washington Post. Ucrânia corre para fabricar suas próprias armas. Essa é a vantagem da Rússia, que fabrica suas próprias armas, e lá não está faltando armamento, está faltando na Ucrânia, que depende dos Estados Unidos e União Europeia. Wall Street Journal. Fiscalização de fronteiras em desordem enquanto tribunais debatem se Texas pode prender e deportar imigrantes. O Clarim. Ouçam bem, com fim de subsídios, contas de luz de pequenas e médias empresas, edifícios e iluminação pública quadruplicam. Você imagina a vida do cidadão comum e a vida dos empresários quadruplicando as suas contas de luz. La Nation. Após luta tensa com Buric, Macri assume a presidência do Partido PRO. E o País. PP provoca embate inédito entre o Senado e o Congresso para manter viva a controvérsia sobre a anistia. Le Monde. Parlamento Europeu impõe restrições a determinados produtos agrícolas da Ucrânia. A Ucrânia já está numa miséria, está num problemaço. E agora o Parlamento Europeu impõe restrições a determinados produtos agrícolas da Ucrânia. É muito difícil. A Ucrânia está cada vez enfraquecendo mais e a tendência, se continuar assim, é a Rússia vencer essa guerra. The Guardian. Inflação no Reino Unido cai para 3,4% em fevereiro, o nível mais baixo em 2 anos e meio. Financial Times. Países procuram roubar as principais startups de inteligência artificial do Reino Unido e da Europa. Então, essa famosa agora inteligência artificial, que é utilizada até para combater as fraudes do Bolsa Família, é o principal assunto no mundo, a inteligência artificial. Internacional. Olá, Ricardo Weg. Olá, Fábio Marçal. Olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E militares israelenses dizem que mataram 90 homens armados no hospital Al-Shifa, em Gaza. Os militares de Israel disseram na quarta-feira que mataram cerca de 90 homens armados e prenderam 160 em um ataque ao hospital Al-Shifa, em Gaza. Al-Shifa, o maior hospital da faixa de Gaza antes da guerra, é agora uma das poucas instalações de saúde que está parcialmente operacional no norte do território, e também esse hospital abrigava civis deslocados. No último dia, as tropas eliminaram terroristas e localizaram armas na área do hospital, enquanto evitavam danos a civis, pacientes, equipes médicas, equipamentos médicos, disseram os militares em um comunicado. A invasão de Israel no hospital começou nas primeiras horas da segunda-feira. Os militares disseram que haviam enviado forças especiais apoiadas por infantarias e tanques, com base na inteligência de que o hospital estava novamente sendo usado por homens armados. Israel enfrentou críticas ferozes em novembro passado, quando as tropas invadiram pela primeira vez o hospital Al-Shifa. As tropas descobriram túneis lá que disseram ter sido usados como centros de comando e controle pelo Hamas. O Hamas e a equipe médica negam que o hospital foi usado para fins militares ou para abrigar combatentes.
Mais uma vez, Israel invadindo hospital em Gaza. A guerra já matou na faixa de Gaza mais de 30 mil pessoas, na maioria mulheres e crianças. Israel atacou Gaza depois que o grupo terrorista Hamas matou 1.200 israelenses. E a guerra continua. Israel também sofre pressão porque tem dificultado o acesso dos que estão lá à comida. Duramente criticado, Israel diz que continuará a sua operação em Gaza. Essa é a informação. Um forte abraço a todos. E eu falei há pouco com o Carlos Kaminski, que está comemorando a temperatura de 3 graus positivos, depois de mais de um mês com temperaturas abaixo de zero. E o Kaminski falou que daqui a 20 dias acaba o frio em Nova York, depois vem o outono, vem o verão e tudo melhora. Mas eu gosto desse frio. E você, ouvinte, não gosta desse frio de 3 graus? Eu sou apaixonado pelo frio. Vamos ouvir o nosso comentarista em Nova York, Carlos Kaminski. Bom dia, bichos tagarelas. Aqui não está tão frio hoje. Hoje amanheceu 3 graus positivo. Amanhã sim, amanhã é previsão de um pouco mais frio. Amanhã a previsão é de 3 graus negativos aqui. Mas o inverno está acabando, tá? Mais uns 20 dias aí nós não teremos mais temperaturas abaixo de zero. E aí praticamente o verão começa para a gente aqui. Internacional. Continuamos com o noticiário sobre a imigração nos Estados Unidos. Carlos Kaminski fala com exclusividade, ele que é o nosso correspondente direto de Nova York, sobre a lei de imigração, né, que está tendo reversos lá nos Estados Unidos. O tribunal defende uma lei, outro derruba, um estado aprova, outro derruba, um estado age de um jeito, outro estado age de outro. E a polícia norte-americana fica nesse meio, numa terra, uma hora com uma lei, uma hora com outra lei. Vamos ouvir então Carlos Kaminski sobre as leis de imigração e as mudanças diárias, né, praticamente nesse assunto lá nos Estados Unidos. Kaminski. Essa lei do Texas, ela teve umas reviravoltas de ontem para hoje, né? É uma lei muito controversa, que dá autoridade à polícia estadual fazer o trabalho da polícia federal, do ICE, que faz o controle da fronteira e os imigrantes, obviamente, passam por uma triagem, são presos e eles analisam caso por caso. Alguns são deportados, outros são aceitos, outros recebem asilo político e tudo mais, mas a lei do governador do Texas diz que é para prender qualquer imigrante que acessar os Estados Unidos através da fronteira. É uma lei muito controversa. E aí, ontem teve uma decisão, essa lei estava suspensa por um tribunal. E aí ontem, o Tribunal Superior aqui dos Estados Unidos, né, liberou a lei. Mas horas depois, a Justiça do Estado do Texas bloqueou novamente. Ou seja, ontem foi liberada e hoje pela manhã já foi suspenso essa lei de ser implementada, e os policiais estaduais não vão poder fazer mais por enquanto, né, a partir de hoje,
a fiscalização e prender as pessoas que tentam cruzar a fronteira. A lei na Flórida também é muito, muito discutida, muito debatida, mas é uma lei que está em vigor. Porque lá a Polícia Estadual ela não vai fazer, não vai cuidar da fronteira, mas internamente ela pode parar qualquer carro, qualquer pessoa, e se estiver fora, né, ilegal, entre aspas, ou indocumentado, como eles chamam aqui, os policiais podem chamar o ICE para fazer a apreensão dessa pessoa. Os hospitais, se você acessar um hospital, segundo a lei, as pessoas no hospital têm que chamar o ICE se você não tiver, né, no seu status legal. Também, para você alugar uma casa, a pessoa que aluga a casa e você não estiver ilegal, a pessoa pode ser presa e receber uma multa muito grande. Se algum americano estiver levando no seu carro algum indocumentado, ilegal, entre aspas, sei lá, também, e a polícia parar, esse americano recebe uma multa pesadíssima e o indocumentado vai preso e deportado. Então, são coisas assim que os estados republicanos, né, na sua maioria os republicanos, estão criando leis muito rigorosas com relação à imigração ilegal e aqueles indocumentados que vivem aqui nos Estados Unidos. Podcast Bichos Tagarelas.